PME News Podcast Entrevista. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Sidney Cohen, bem-vindos ao PME News Podcast Entrevista. Quando me perguntam qual é o perfil do líder moderno, eu recomendo conversarem com a Sandra Portugal, pois para conhecer de perto o líder, você deve se espelhar nele. E a Sandra tem esse perfil. E como ela está sempre um passo à frente, quando levantei esse tema, ela me apresentou o perfil do líder do futuro. Então a convidei para apresentá-lo para vocês aqui no podcast desse mês. Ela é a nossa parceira aqui no PME News, com vários conteúdos publicados. E para quem ainda não conhece, ela é CEO da Projetando Pessoas, é mentora de lideranças, com atuação forte nas pequenas e médias empresas, na cultura organizacional, no clima, na formação e desenvolvimento de liderança, na sucessão de herdeiros em empresas familiares. Ou seja, é a pessoa certa para falar sobre esse tema. Então seja bem-vinda, Sandra. Olá, Sidney. Que bom estar aqui mais uma vez no PME News, nesse podcast com você. E dessa vez a gente vai falar a gente vai conversar muito sobre liderança do futuro, né? Como formar esses líderes, que competências, quais características. Vai ser um papo bem legal. Sandra, me tira uma dúvida que acredito ser de muitos. A liderança é um dom ou precisa ser desenvolvida? Boa pergunta, Sidney. Ambas as respostas estão corretas. Há pessoas que têm o dom de liderar, de unir e de conduzir, de inspirar, de mobilizar pessoas e até multidões. Eu mesma tenho a liderança na veia. Conhecendo metodologias, identifiquei em mim perfis comportamentais de dominância e influência, habilidades de oratória, de escuta, de investigar através de perguntas poderosas, de influenciar e de inspirar pessoas a buscarem sempre a sua evolução individualmente e em time. Em meus estudos de psicologia positiva, como mentora de qualidades humanas, eu descobri em mim a liderança como força dominante. Eu assumo o comando e oriento grupos aos objetivos, garantindo boas relações entre os membros. Ou seja, em mim, a liderança é nata. Mas a gente sabe também que exercer a liderança de forma assertiva e inspiradora requer evolução e desenvolvimento contínuo. Toda liderança é contextual, depende da empresa, depende de sua cultura organizacional, do time de executivos e líderes, dos desafios e especialmente, Sidney, das pessoas que compõem o time. Para quem é líder nato, a consciência de que não existe fórmula pronta de sucesso, a certeza de que liderar é um desafio diário, pessoal e intransferível, traz a responsabilidade de se desenvolver mais e mais e cada dia para estar sempre compreendendo os cenários de mercado, o futuro dos negócios, a realidade das empresas e o ambiente de bem-estar das pessoas, além do contexto da economia nacional e do mundo. Porém, na grande maioria dos casos, há profissionais que são galgados a posições de liderança ou se tornam empreendedores sem terem vocação, sem quererem a missão de liderar e sem estarem preparados para serem líderes. Lideranças despreparadas normalmente não recebem qualquer tipo de formação e mentoria. A pressão pelo retorno é enorme e o novo líder mergulha num círculo vicioso de cobranças e exigências, o que afeta todos. Destrói um possível ambiente de confiança e de construção de uma liderança forte e de um time unido em prol de um propósito. Poucas lideranças despreparadas possuem maturidade para a necessidade de um trabalho de autoconhecimento e de autodesenvolvimento. E afinal, Sandra, quais são as características do líder do futuro? Sidney, o World Economic Forum, ele vem postando anualmente as mais valorizadas habilidades das lideranças do futuro. E vou mencionar aqui algumas delas. Gestão de pessoas, ser mentor de talentos, fomentar equipes multigeracionais e diversas, ouvindo novos pontos de vista e aceitando as contribuições,
ter pensamento crítico, habilidade mental essencial que envolve analisar, avaliar e questionar ideias e informações de forma lógica e racional, sem julgamentos e preconceitos. A solução de problemas complexos, ter abordagem sistemática e estruturada para identificar, analisar e resolver desafios que não têm soluções óbvias. Ser orientado a serviços, criatividade, poder de negociação, ter inteligência emocional, ter flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de se adaptar a novas circunstâncias, abandonar estratégias que não estão funcionando e adotar novas perspectivas ou novas estratégias quando necessário. É saber tomar decisões, né? Então, a liderança, ela compreende, acima de tudo, a influência nas ações para o sucesso dos negócios. E, por último, e não menos importante, a colaboração e a interdependência das pessoas. E como trabalhar a formação do líder do futuro? Eu atuo fomentando a mudança de mentalidade para acompanhar os avanços da tecnologia, surfar na onda dos estudos de futuro, aplicar em seu negócio e projetos o que há de estado da arte do mundo digital, da inovação, da automação e da análise de dados e previsibilidade. Eu proporciono a capacitação, conhecimentos em ciência de dados, inteligência artificial, internet das coisas, realidade virtual e, acima de tudo, saber captar de toda essa mentalidade digital o que faz sentido e é viável para que os produtos e serviços, para que o seu negócio realmente impacte o futuro do trabalho. Então, ressaltando que a formação do líder é um processo que precisa ser estimulado, a ser seguido, se abrir para o novo e ter a capacidade de contextualizar sempre a sua realidade. É uma mudança cultural que envolve o lado humano. Falando de tecnologia, sempre estamos falando de pessoas. E coragem, é a coragem de avaliar, arriscar com riscos calculados e de implantar uma mentalidade digital em toda essa cadeia de processo, tendo jogo de cintura e capacidade de flexibilizar seus processos, se preparando para distintos cenários, erros, imprevistos, contingências. Formar lideranças conscientes, estratégicas, sustentáveis, de que precisam ter um olhar no presente, no operacional e nos resultados do período, mas que precisam ter um olhar no futuro, nas demandas dos clientes em constante mudança e sempre com mais exigências de prazo, custo e qualidade. E ter foco, sabe, Sidney? Ter foco no encantamento dos clientes, sempre acompanhando as tendências mundiais do seu mercado, o que os concorrentes estão fazendo e antevendo, e estar muito alinhado com toda essa cadeia produtiva, com todos os seus fornecedores e todas as áreas relevantes para a sua entrega de valor. Sandra, muito se fala em hard skills e soft skills. Qual dessas habilidades tem maior peso para a formação de um líder? Sidney, essa é uma questão que sempre me perguntam, né? As hard skills, elas são habilidades específicas relacionadas aos conhecimentos e competências técnicas, habilidades quantitativas e experiência profissional. Já as soft skills são habilidades interpessoais e comportamentais que definem como se dão as interações, a comunicação, comportamentos e relacionamentos. Tanto as hard quanto as soft skills, elas são relevantes para a formação de um líder, mas sempre dependem muito do contexto e da cultura empresarial, bem como da posição de liderança. As hard skills, elas levam os profissionais aos reconhecimentos e às promoções para posições de liderança. Elas são essenciais para o domínio do campo de atuação da área e de sua equipe, além de nortear tomadas de decisões técnicas.
Mas são as soft skills que fazem um líder ser diferenciado, obter resultados e formar um time de alta performance, pois elas definem a forma de comunicação, de resolução de conflitos, de motivação de profissionais, de confiança e de engajamento de equipes, gerando um ambiente de trabalho construtivos e colaborativos. As soft skills são consideradas mais cruciais para o sucesso de um líder ao longo do prazo, ao longo desse período. Portanto, embora as hard skills sejam importantes, as soft skills geralmente têm um peso maior na formação de um líder de sucesso. E quais são os principais desafios para o líder? Sidney, nesses anos de atuação como mentora e formadora de lideranças na Projetando Pessoas, eu tenho a te responder como principal desafio de um líder a habilidade de ler os ambientes, de compreender cenários, ter a capacidade de adaptação rápida às mudanças, ter raciocínio e segurança para dar respostas instantâneas, ter ousadia para buscar novas alternativas, flexibilidade para tomada de decisão, capacidade de tolerância aos erros e muita agilidade e humildade para obter feedbacks e corrigir rumos. A tão falada mudança de mindset, a coragem de abandonar modelos tradicionais de trabalho, hierarquia, comando e controle, de deixar para trás metodologias de gestão obsoletas, de lidar com a intergeracionalidade nas equipes, de ter coragem de pedir opinião, de ouvir sugestões, sem abrir mão das suas próprias opiniões, argumentações, conduzir planos de atuação e ações colaborativas sem perder esse poder de argumentação, ponderação e tomada de decisão. E nunca, jamais, em tempo algum, Sidney, esquecer de que o maior ativo de um líder são as pessoas. É a exponencialização do poder de cada pessoa do seu time, com suas especificidades, características, potenciais, atuando em conhecer cada integrante da sua equipe, desenvolver e estimular o melhor de cada um, unindo essas melhores características individuais para a construção da engrenagem e força desse time. E Sandra, que dicas você dá ao pequeno empresário para liderar o seu time? Eu sempre acompanho os visionários do Vale do Silício e o que está sendo compartilhado lá na Singularity University e nas demais instituições de estudos de futuro. Recomendo a leitura de um livro chamado Abundância, o futuro é melhor do que você pensa, do Peter Diamandis, que é o cofundador da Singularity University. E ele tem uma citação super impactante, ao meu ver. O futuro é melhor do que você pensa, muito mais inteligente e abundante. Portanto, ouse e inspire as pessoas que compõem o sucesso do seu negócio. Invista em novas mentalidades, em novas formas de fazer negócio, em novos produtos e serviços. Invista em pessoas visionárias e executoras. Cuide, invista, promova a formação de lideranças e de suas equipes num ambiente de bem-estar que promova as mudanças inovadoras. Seja a representatividade da sua marca e da sua empresa, exalando o seu propósito. É isso. Excelente, Sandra. Concordo plenamente com tudo e todas as características que você citou sobre o líder do futuro. E uma delas me chamou a atenção, pois acredito que resume bem isso tudo, que é a de inspirar as pessoas e promover as mudanças inovadoras. Eu acredito muito nisso. Parabéns, Sandra. Como de hábito, participação nota 10 aqui no PMA News. Sucesso total. Sidney, para mim foi uma alegria enorme falar sobre formação de lideranças de futuro. Me despeço, sempre colocando aos pequenos e médios empresários, aos empreendedores,
que efetivamente cuidem das suas pessoas. E se precisar de ajuda, estamos aqui na Projetando Pessoas para atender, conversar, bater papo, debater ideias sobre como fortalecer as equipes, as lideranças, o ambiente de trabalho com times de alta performance. Mais uma vez, sou muito grata pelo convite e pela participação aqui nesse podcast. Obrigada, Sidney. PME News Podcast Entrevista.